Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema importante lá de Alagoas. São os desdobramentos recentes, na demarcação da terra indígena Chucuru-Cariri, em Palmeira dos Índios. Recebemos notícias bem quentes sobre isso, com informações-chave, e a ideia aqui é entender o que esses últimos passos, tanto técnicos quanto políticos, realmente significam para a regularização desse território. Vamos dar uma olhada bem atenta no que o material diz. Oi, é sempre bom lembrar, que esses processos de demarcação de terras indígenas no Brasil, eles são, por natureza, bem intrincados. Envolvem uma mistura de fatores jurídicos bastante complexos, um trabalho técnico de campo minucioso, tipo levantamentos, essas coisas, e, claro, toda a dimensão social. Principalmente a relação com ocupantes não indígenas que estão na área, né? Sim, a dinâmica com quem já está lá. Exato. E o caso Chucuru-Cariri, em Alagoas, está chamando a atenção agora porque parece que está avançando em etapas bem cruciais, sabe? Acompanhar isso ajuda a gente a entender a dinâmica geral dessas demarcações no país. Ok, perfeito. Vamos começar então pela parte mais técnica. A primeira notícia que a gente tem fala de uma decisão da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Eles prorrogaram um prazo importante relacionado a um trabalho de campo. Mais especificamente, é a portaria número 1088. Ela foi assinada pela presidenta da FUNAI, a Joênia Wapichana, em 22 de outubro de 2025 e publicada no Diário Oficial no dia 28. Na prática, essa portaria dá mais 57 dias para concluir uma tarefa. E esse novo prazo começou a contar lá de trás, de 18 de outubro, e vai agora até 14 de dezembro de 2025. 57 dias a mais? Isso. Mas qual o objetivo desse prazo extra? A notícia deixa claro. É para que as equipes consigam finalizar o levantamento e a avaliação de benfeitorias implantadas por não indígenas. Isso dentro da área delimitada da terra indígena Chucuru-Cariri. Olha, o que eu acho fascinante aqui é perceber o quão central essa etapa é. Esse levantamento de benfeitorias. Não é só, burocracia, sabe? Ele é tecnicamente indispensável para o que a gente chama de regularização fundiária do território. Ou seja, é o processo legal que vai confirmar os limites e a posse indígena da terra. Ah, entendi. É o que consolida a coisa toda. Exato. E tem mais um detalhe importante. Esse trabalho está sendo feito para cumprir uma ordem judicial. Veio de uma ação civil pública lá de 2012. É um tipo de processo usado para cobrar do poder público que ele cumpra as obrigações legais. Uma ação que já tem mais de uma década, então. Exatamente. E o que significa avaliar benfeitorias na prática? Bom, as equipes têm que identificar tudo que foi construído ou melhorado ali por ocupantes não indígenas. Casas, cercas, plantações, qualquer instalação. Depois de mapear, tem que calcular o valor. Porque a lei diz que as benfeitorias feitas de boa fé... Boa fé. E como se define isso? Parece um ponto delicado. É, muito delicado. Geralmente, a análise da boa-fé leva em conta quando a pessoa ocupou, que documentos ela tinha, se já havia informação oficial de que a área era indígena, essas coisas. Não é uma fórmula simples, é uma análise caso a caso, feita pela equipe técnica. E, claro, pode gerar contestação, recurso. Imagino. Mas o princípio é tentar ser justo com quem ocupou sem saber ou sem ter como saber razoavelmente que a ocupação era irregular. Essas benfeitorias de boa-fé precisam ser indenizadas antes da pessoa ter que sair. Entendi. A indenização vem antes da desocupação. Isso. Por isso essa etapa é tão crucial para a segurança jurídica de todo mundo. Para as famílias Chucuru-Cariri, concluir o levantamento é um passo concreto para ter o território regularizado e desocupado. E para os ocupantes não indígenas de boa-fé, garante o direito constitucional à indenização justa antes da desintrusão, que é a retirada deles da área. O objetivo disso tudo é justamente reduzir conflito, sabe? Garantir uma transição mais organizada, mais pacífica possível. Faz sentido.
E as notícias mencionam também quem está fazendo esse trabalho em campo, né? Citam portarias anteriores da FUNAI, a 734 e a 847 de 2025, falam de equipes multidisciplinares, tem engenheiro agrônomo, essencial para avaliar a benfeitoria rural, imagino. Sim, plantações, pastagens. Antropólogos também, para entender as dinâmicas sociais, culturais, a relação com a terra. Exato. E outros técnicos, além de representantes das comunidades locais participando. Isso é interessante. Essa composição da equipe já mostra a complexidade, né? Não é só medir terra ou avaliar construção. Tem que entender o impacto humano, social, histórico. Claro. Por isso, essa prorrogação do prazo, na verdade, ela sinaliza uma preocupação em fazer o levantamento de forma minuciosa, precisa. É um esforço para cumprir as ordens judiciais e os procedimentos sem atropelar nada, para gerar dados confiáveis que vão ser a base para a fase seguinte, pagar as indenizações e efetivar a desocupação por não indígenas. É um passo técnico decisivo para o avanço concreto da demarcação. Certo. E saindo um pouco dessa esfera mais técnica, administrativa, tem outro elemento que chamou muito atenção nas notícias recentes, mais no campo político. A Secretaria Executiva de Direitos Humanos do Governo de Alagoas, a SEDH, veio a público e manifestou apoio oficial à demarcação da terra indígena Chucuru Cariri. Ah, isso é bem relevante. E o que salta aos olhos aqui, isso é inédito. Pelo que a fonte indica, é a primeira vez mesmo que um órgão do governo estadual de Alagoas se posiciona publicamente de forma tão clara a favor dessa demarcação específica lá em Palmeira dos Índios. Primeira vez. Uau. E não foi algo discreto, sabe? Foi pelas redes sociais oficiais da sede e com respaldo direto nominal do secretário executivo de Direitos Humanos, o José Marcelo Nascimento. O momento também parece estratégico. A declaração foi feita durante a 8ª Assembleia Geral do Povo Chucuru Cariri. Faz todo sentido ter sido nesse contexto. E o conteúdo da declaração, segundo a notícia? A CDH expressa solidariedade não só aos Chucuru e Cariri, mas a toda a comunidade de Palmeira dos Índios. Reconhece o momento como histórico, falando da proximidade da homologação da terra, que seria a etapa final, né? A assinatura do decreto presidencial. Sim, a homologação é o ato final, que oficializa. A secretaria também mencionou o trabalho da FUNAI em campo, ressaltando que ele visa garantir tanto o direito à terra quanto a justa indenização para as ocupações de boa-fé. E, por fim, a CDH se comprometeu a acompanhar os próximos passos e a se colocar à disposição nessa luta por justiça e reconhecimento. Olha, se a gente conecta isso ao quadro geral, esse apoio público de uma secretaria estadual é talvez o marco político mais significativo até agora nesse processo do Chucuru Cari, como a fonte sugere. O que torna esse caso notável e talvez um ponto de virada, essa convergência que não é tão comum, a máquina técnica avançando com rigor. O levantamento das benfeitorias, a prorrogação para fazer direito. Exato. E, ao mesmo tempo, uma porta política se abrindo no nível estadual. Essa combinação, muitas vezes, é o que falta em outros processos. Pode sinalizar uma mudança de postura do governo do Estado ou, no mínimo, um reconhecimento formal com um peso enorme. E por que isso seria tão diferente de outros casos? É que a gente precisa colocar em perspectiva. Em muitos outros processos de demarcação pelo Brasil, o que se vê é resistência política forte de prefeituras, dos governos estaduais, muitas vezes por pressão de interesses econômicos locais contrários à demarcação. Ah, claro. A pressão dos ruralistas, por exemplo? Exatamente. Então, um apoio explícito como esse da sede AL, ainda mais vindo de uma pasta de direitos humanos, pode ter um efeito prático bem grande. Pode, sei lá, facilitar o diálogo entre FUNAI, indígenas e ocupantes não indígenas, pode ajudar a diminuir resistências na sociedade local e, quem sabe, até agilizar as próximas fases, como a própria desintrusão, que sempre é um momento tenso. Entendi. Um apoio que pode lubrificar as engrenagens do processo. Isso, pode ajudar a criar um ambiente mais favorável. E a notícia sobre a Assembleia Indígena menciona também outras figuras de peso presentes ou apoiando. Fala do desembargador Tutmes Ayan, Sim, eu vi essa menção. que, segundo a reportagem, participou ativamente e gravou até um vídeo apoiando a causa Chucuru Cariri. A presença e o apoio de uma autoridade do judiciário, um desembargador,
reforça essa percepção de um suporte institucional mais amplo se formando. Com certeza. Ter um membro do judiciário apoiando publicamente dá ainda mais peso. E é muito interessante conectar tudo isso com o tema da 8ª Assembleia Geral, Laços Sagrados do Território Ancestral. Um tema forte. Muito. Mostra que a luta pela terra para os Chucuru Cariri vai muito além da questão legal administrativa. Está ligada à identidade, à espiritualidade, à história, à ancestralidade deles. A demarcação não é vista só como aplicar um direito da Constituição. É um ato de justiça, de reparação histórica por séculos de desbulho, de negação. Uma reparação, sim. E esse apoio político e institucional que eles receberam na Assembleia dialoga diretamente com essa visão mais profunda do significado da terra. A homologação que a gente falou seria o reconhecimento máximo desse direito pelo Estado brasileiro. Então, tentando amarrar as pontas, o que tudo isso significa na prática, assim, no momento? De um lado, a gente tem um ajuste técnico, essa prorrogação da FUNAI, que indica um processo administrativo e legal sendo levado com cuidado, buscando cumprir as etapas direitinho, a máquina pública funcionando nos trilhos técnicos. O lado operacional. E do outro lado, um movimento político que parece relevante, esse apoio inédito e público da Secretaria de Direitos Humanos de Alagoas, com o respaldo de outras autoridades. Exatamente, e a interação entre esses dois eixos é o ponto-chave aqui. O trabalho técnico, como o levantamento das benfeitorias, é o como a demarcação avança na prática, cumprindo a lei, as decisões judiciais. É a engrenagem do processo. Certo. Já o apoio político, manifestado pela sede e pela presença de autoridades, pode criar um ambiente mais favorável para essa engrenagem rodar sem tanto atrito. Dá mais legitimidade para o processo perante a sociedade alagoana e pode, na prática, facilitar a cooperação, diminuir resistências políticas e sociais que costumam travar ou complicar muito esses processos. Então, os dois lados são importantes. Fundamentais. Tanto o rigor técnico quanto o respaldo político são cruciais para chegar na homologação final da terra indígena Chucuru Cari e, tão importante quanto, para que a transição no território, especialmente a saída dos não-indígenas, aconteça da forma mais pacífica e justa possível. As fontes deixam claro esse duplo objetivo, né? Garantir o direito constitucional do Chucuru Cari ao território tradicional, que é inalienável. Exato. E, ao mesmo tempo, assegurar que os ocupantes não indígenas de boa-fé recebam a justa indenização prevista na lei. Isso para mitigar os impactos sociais e econômicos da desocupação, que sempre existem. Ok. Fazendo um resumo rápido do que a gente viu, então, a FUNAI estendeu o prazo para finalizar a avaliação das benfeitorias na terra indígena Chucuru Cari, um passo técnico importante que mostra o andamento cuidadoso dessa fase. Sim, um cuidado necessário. E quase ao mesmo tempo, um movimento político de peso. O apoio público inédito da Secretaria de Direitos Humanos de Alagoas à demarcação. Um gesto que pode fortalecer a causa indígena na região e talvez facilitar os próximos passos. Sem dúvida, um cenário complexo, com muitas variáveis, que a gente precisa continuar acompanhando de perto. E isso tudo levanta uma reflexão interessante, né? Se a gente pensa na complexidade histórica, jurídica, social, que marca as demarcações de terras indígenas no Brasil inteiro, qual poderia ser o impacto mais amplo dessa combinação específica que a gente está vendo no caso Chucuru Cariri? Quer dizer, um processo técnico que parece estar sendo conduzido com diligência, com cuidado? Pelo menos é o que a prorrogação sugere. Exato. E isso aliado a um apoio político explícito do Estado, algo que, como a gente disse, não é tão comum. Será que essa combinação de fatores vista em Alagoas poderia de alguma forma servir como modelo ou como inspiração para destravar outras reivindicações territoriais indígenas que estão paradas há anos, seja em Alagoas mesmo ou em outros lugares? Ou será que depende muito do contexto local? Pois é. Ou o sucesso final desse processo vai depender fundamentalmente das particularidades, das negociações, da correlação de forças específica lá de Palmeira dos Índios. Fica aí a questão para a gente pensar. Será que estamos diante de um caso com potencial de ser replicado?
ou é um momento muito singular para o Shukuru Cariri? Uma pergunta em aberto. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.